Oi? Sabe, quando a gente pensa na Constituição de 1988, é comum vir à cabeça um documento super complexo, né? Mas olha só, na verdade, ela é como se fosse a planta baixa da nossa gestão pública. É o projeto fundamental que dita como cada centavo dos recursos públicos deve ser gerenciado. E hoje, a gente vai entender direitinho as regras de ouro que garantem essa gestão. Essa citação aqui, ela resume tudo de forma brilhante. A Constituição não é só um monte de lei, ela é a matriz de valores. É como se fosse o alicerce, a fundação de todo o edifício da gestão pública. E isso é especialmente importante quando o assunto é o futuro de milhões de pessoas, como os fundos de aposentadoria. Para a gente entender como essa matriz funciona na prática, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a Constituição como uma bússola. Depois, o foco vai ser em como ela protege a Previdência. Aí, a gente mergulha de cabeça no coração do tema, as 5 regras de ouro. E para fechar, vamos ver como tudo isso se conecta numa gestão com propósito. Então, vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, a Constituição funcionando como uma bússola. A ideia aqui não é pensar nela como um mapa, que já tem um caminho traçado, mas sim como aquele instrumento que está sempre apontando para o norte ético e legal que todo gestor público tem que seguir. E aqui está o pulo do gato. A Constituição tem um papel duplo. De um lado, ela diz que o Estado tem o dever de dar proteção social. Mas do outro lado, isso é tão importante quanto, ela impõe limites, regras bem claras. Ela não só diz o que fazer, mas principalmente como fazer, para garantir que o poder não seja usado de qualquer jeito. E um dos exemplos mais claros dessa proteção toda em ação nos leva direto para o nosso segundo tópico, a forma como a aposentadoria dos servidores públicos é protegida, a base constitucional dos seus fundos de pensão. Pois é, a própria Constituição foi quem criou os famosos RPPS, os regimes próprios de previdência social. A palavra-chave aqui é autônomos. Eles foram pensados para serem entidades separadas do Caixa Geral do Governo, justamente para garantir que o dinheiro da aposentadoria dos servidores seja cuidado com um único foco, a sua sustentabilidade no longo prazo. E tem 2 artigos que são a espinha dorsal de tudo isso. O artigo 40, que desenha a estrutura desses regimes, mas é o artigo 37 que nos dá o manual de instruções éticos, sabe? Ele impõe os princípios que guiam toda a administração pública. E são justamente esses princípios que a gente chama de regras de ouro. E agora sim, chegamos no centro da nossa análise, as 5 regras de ouro da administração pública. E olha, isso não é só uma ideia bonita, não. São os pilares obrigatórios que sustentam cada decisão tomada com o dinheiro da aposentadoria dos servidores. É fundamental entender isso aqui. Não estamos falando de sugestões, de conceitos abstratos. São regras práticas, obrigatórias mesmo, que precisam guiar cada passo de quem administra o dinheiro público. São literalmente mandamentos. E aqui estão eles, os 5 princípios que a gente vai destrinchar: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos ver agora o que cada um significa na prática. O primeiro é a legalidade. É simples e direto. Tudo, absolutamente tudo, tem que estar previsto em lei. Da escolha de um investimento até a contratação de um serviço, cada passo tem que ter um carimbo legal bem claro. Nada pode ser feito por acaso. Olha que interessante a forma como a fonte descreve a legalidade. Ela é um escudo. Um escudo que protege o dinheiro da aposentadoria contra qualquer tipo de aventura financeira, contra decisões arriscadas ou mal intencionadas. É o que preserva a integridade do sistema. O segundo mandamento é a impessoalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gestão do fundo não pode ser confundida com política partidária ou com favorecimento de amigos. O único interesse que deve contar é o do próprio regime previdenciário e de mais ninguém. Esse ponto aqui mostra o alcance gigantesco desse princípio. A impessoalidade nos lembra que aquele dinheiro não é do gestor de hoje, nem dos políticos do momento. Ele pertence a uma comunidade que atravessa gerações de servidores, os que já se aposentaram, os que estão na ativa e os que ainda vão entrar. Todos dependem da solidez desse sistema. A terceira regra, moralidade, vai um passo além. Não basta só seguir a lei ao pé da letra. É preciso agir com justiça, com honestidade, com a consciência de que aquele patrimônio representa o trabalho da vida inteira de muita gente. A moralidade é o que impede que se procurem atalhos, o que evita conflitos de interesse e o que exige uma postura íntegra, mesmo quando ninguém está olhando. É um padrão ético muito mais elevado. O quarto princípio é a publicidade.
que a gente pode traduzir como transparência total. Cada decisão, cada resultado, cada passo da gestão tem que estar às claras, aberto, para quem quiser ver, sem segredos. E eu gosto muito dessa frase. A transparência funciona como um antídoto contra a desconfiança. Quando um fundo de pensão abre as portas e mostra como trabalha, ele não só cumpre a lei, ele se fortalece, ganha legitimidade. E por último, a quinta regra de ouro, a eficiência. Porque, veja bem, não adianta só ser legal e honesto. É preciso ser inteligente com o dinheiro público. A eficiência é esse compromisso de buscar o melhor resultado possível. E o que seria essa eficiência na prática? É basicamente isso aqui. Buscar bons rendimentos, diversificar os investimentos para diminuir os riscos, controlar os custos e, um ponto crucial, planejar e reavaliar as estratégias o tempo todo. E quando a gente junta esses 5 princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, deixamos de ter só regras soltas. A gente conecta todos os pontos e chega na nossa conclusão. Uma gestão com propósito. Juntas, essas 5 regras de ouro transformam completamente a tarefa de administrar um fundo de pensão. Deixa de ser um trabalho burocrático e vira um exercício técnico super responsável e, acima de tudo, profundamente humano, porque está lidando com o futuro das pessoas. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. As regras são claras, os mandamentos são fortes. Então a pergunta que fica no ar é: o que, na prática, ainda pode ameaçar a integridade desses fundos? Isso serve para a gente lembrar que a vigilância e a cobrança para que esses princípios sejam sempre seguidos, bom, isso tem que ser constante.